Bem-vindo a este ensino empolgante sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando Pedro se levantou no Pentecostes, ele disse: arrependa-se, seja batizado e você receberá o Espírito Santo. E então ele disse que essa promessa é para você, seus filhos e todos que Deus chamar. Promessa, a promessa do Espírito Santo, porque logo antes ele disse que todos foram batizados com o Espírito Santo. E então ele falou sobre um profeta de muitos anos atrás chamado Jó, que estava profetizando que no fim dos tempos Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne. Então todos devem experimentar sonhos, visões e assim por diante. Então a promessa do Espírito Santo é para todos. E se houver uma área da igreja onde houve muita incompreensão, então é a área sobre o batismo com o Espírito Santo. É por isso que nossas igrejas hoje parecem tão diferentes do que lemos no livro de Atos. Então eu acho que você vai adorar este ensino e ele vai te provocar. Ao mesmo tempo, libertá-lo e ajudá-lo a entender do que se trata, para ajudá-lo a ser batizado com o Espírito Santo, se ainda não foi. Ainda não tinha experimentado isso. Ou para ajudá-lo a entender que você que tem o Espírito é chamado para sair e impor as mãos sobre outras pessoas para que possam ser salvas. Eles também podem receber o Espírito Santo. Que Deus te abençoe com este ensino emocionante que te ajudará a entrar na vida que lemos no livro de Atos. Bem-vindo a esta aula. Esta é a lição número 11 da Escola de Pioneiros. E hoje vou falar sobre batismo com o Espírito Santo. Tivemos sobre o arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo e agora é o batismo com o Espírito Santo. E eu estou tão ansioso para compartilhar esta palavra com você. Estou tão empolgado com esta palavra porque acredito que isso vai mudar sua vida. Isso vai mudar de muitas vidas. Porque se há uma área onde houve muito ensino errado e mal entendido nas igrejas hoje. Então isso tem a ver com o batismo do Espírito Santo. E por causa, não entendemos do que se trata. As igrejas hoje parecem tão diferentes da vida cristã normal que lemos no livro de Atos. E lembre-se, nós sempre temos que voltar e testar as coisas pela palavra. E pelo que lemos no livro de Atos, como o primeiro discípulo vivia. E se você vê uma vida sobrenatural sendo conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era uma parte da igreja que ele estava construindo. A igreja está liderando as pessoas. Então algo mudou. E é nisso que muitos de nós estamos construindo hoje. E há muito medo quando se trata do Espírito Santo. É como não, nós não queremos o Espírito Santo. Nós só queremos Jesus e Deus. E tão interessante, porque se você olhar quando Jesus veio à Terra, ele foi enviado por Deus à Terra para fazer as pessoas se arrependerem diante de Deus. Mas os religiosos que acreditavam em Deus naquela época disseram: não, Jesus, nós não te queremos, só queremos a Deus. Mas eles não receberam Jesus. Agora, Jesus foi para o céu e ele enviou o seu Espírito Santo aqui na terra. E agora também temos pessoas religiosas. Pessoas que simplesmente disseram: não, Espírito Santo, nós não queremos você. Nós só queremos Jesus e um Deus. O Espírito Santo está aqui para revelar Jesus. O Espírito Santo é nosso ajudante. Ele veio para a terra enviado por Deus, para nós. Não podemos dizer que queremos apenas Deus ou apenas Jesus, não. Se queremos ser verdadeiros crentes, precisamos nos arrepender perante Deus, também precisamos ser batizados em Jesus Cristo, mas também precisamos receber
ou ser batizados com o Espírito Santo. Então, espero falar sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo hoje. Vou compartilhar alguns testemunhos e fazer uma introdução aqui. No início, e então venha com algum fundamento sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver no livro de Atos como eles fizeram. Depois, vou mostrar coisas práticas de como você é batizado com o Espírito Santo, como batizar outras pessoas com o Espírito Santo. Vou falar também sobre falar em línguas e como podemos... Use isso. Quando falamos sobre falar em línguas, esta também é uma área onde houve muitos mal-entendidos. Eu sei que muitos cristãos acham que falar em línguas é apenas falar, falar, falar. Mas podemos usar o falar em línguas, a revelação. Podemos usá-la para nos aproximar de Deus, para ter visão, para ter profecia. Podemos usá-la para ser eficazes no reino de Deus. Posso compartilhar um testemunho sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ver uma visão, falar em línguas. Perto daqui onde moramos, temos uma escola. Nessa escola eu estudei há alguns anos. E um dia eu ia para a aula ter religião, mas nesse dia eu tinha conseguido uma sala de aula. Então na sala de estar, eu estava na sala de estar, eu estava na sala de estar, eu estava. Pausa para jantar, quero convidar pessoas para a sala de aula e depois falar sobre Deus. E antes de ir para lá, eu estava em casa orando. E quando estava orando, falava em línguas. E eu uso isso para Deus, para entender o que Deus está dizendo. E quando eu falava em línguas, eu vi uma visão, eu vi algo à minha frente e fiz isso. E vi um homem à minha frente com o ombro para trás. Então, na sala de estar da minha casa, eu faço assim, ó. Essa pessoa foi curada e então ouvi algo atrás de mim. Em casa eu me virei, coloquei o dedo em um ouvido, tirei o dedo e essa pessoa foi curada. Isso foi o que eu vi. Depois tive que me apressar, então fui para a pré-escola, estava na sala de aula e compartilhava sobre Jesus e cerca de 30 pessoas apareceram lá. E quando falei sobre Jesus, perguntei depois se havia alguém doente, se havia um homem que... Ele disse, estou com um problema no ombro. Eu disse, venha. E ele ficou ao meu lado. E quando eu coloquei a mão no ombro, foi como, uau! Foi exatamente o que eu vi. 20 minutos antes em casa. E era o mesmo ombro, a mesma altura. E eu coloquei a mão no ombro e esse homem foi curado. Curava! Imediatamente ele foi curado. Ouvi alguém atrás de mim perguntar, Deus também pode curar zumbido? E eu me virei e tinha uma mulher sentada ali. E eu coloquei o dedo nos ouvidos exatamente como vi na visão. 20 minutos antes, e quando eu tirei o dedo, todo mundo na classe ficou em silêncio. Todos olharam para ela e ela estava morrendo. Fui curado. E todos começaram a falar novamente e eu falei mais sobre Jesus. Então, eu vi a visão, eu a vivenciei. E então, mais tarde, aconteceu. O que aconteceu além disso foi que, quando terminei, tive que correr para a sala de aula onde teria minha aula, onde eu viria sobre religião. Então eu estava com pressa. Então eu estava correndo até lá e senti a presença do Espírito Santo naquele momento. Senti a presença do Espírito Santo naquele momento. Reunião. E quando eu estava correndo, quase senti como se fosse o Espírito Santo. Eu corri rápido. Mais rápido que o Espírito Santo, e então o Espírito Santo se manifestou novamente. Não é fácil explicar, mas eu senti isso naquele dia. Não é como se eu sentisse isso todos os dias. Eu não vivo de sensações, mas senti isso naquele dia. E então algo interessante aconteceu, porque quando entrei na sala de aula, eu me sentei. Então eles estavam dizendo os nomes das pessoas que estavam lá, e o professor estava de pé e disse o nome. E então, quando ela disse meu nome, Torben, sim, quando ela disse meu nome, algo aconteceu. Aconteceu. Um homem se levantou e gritou e pegou sua bolsa e jogou no mar. Coloquei numa cadeira e disse, não posso estar aqui nesta sala de aula. E comecei a arrumar. Ele deu as costas e disse, não posso mais ficar nesta sala porque ouvi um nome e não posso ficar nesta sala com esse nome. E ele estava gritando. E o professor disse, sente-se, o que há de errado? E ele gritou e ela começou a chorar. Foi tão louco e ele disse, não posso estar nesta sala com esse nome.
E ele pegou sua bolsa e ele saiu. Ele nunca mais voltou. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele nunca mais voltou para a escola. Amigo lá, quando viu que ele se virou para mim, ele disse: Torben, isso foi um demônio. Eu disse: sim, foi. Não orei isso porque estava em choque com o que aconteceu. E então me lembrei no livro de Atos, capítulo 19. Você leu que havia algumas pessoas que não conheciam Deus, não estavam cheias do Espírito Santo, tentaram expulsar um demônio ou algo do tipo. E o espírito maligno respondeu a eles. Resposta: sim, pode. Responde: Jesus eu conheço e Paulo eu sei sobre, mas quem é você? Então o espírito conhecia Jesus e tinha ouvido falar de Paulo. Não aquelas pessoas. Mas aqui, quando o meu nome foi dito, o Espírito se manifestou. Porque naquele dia eu estava cheio do Espírito Santo, o Espírito me conhecia. Quando eu compartilho um testemunho assim, para muitos cristãos é assim: não, cuidado, não precisamos nos envolver com o ocultismo. Mas isso não tinha nada a ver com o ocultismo, estava relacionado a Jesus. Isso tinha a ver com a Bíblia. Ser um discípulo de Jesus é viver uma vida espiritual sobrenatural. E há muito medo na igreja hoje. Um dos medos está relacionado a muitos na igreja acharem que o Espírito Santo e os dons do Espírito estão relacionados com Pentecostes. Algo novo, algo que aconteceu 101 anos atrás. Mas isso não é algo novo. Sim, muitas coisas foram destruídas durante a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Mas sempre houve pessoas que viveram pelo Espírito Santo, que andaram com Deus. Sempre. Tenho aqui um livro em dinamarquês. Só existe em dinamarquês, acho que não está em inglês. O título do livro é 2000 anos com o Espírito Santo. Aqui o autor percorre a história da igreja. No ano 300, o que aconteceu? 400, 500, 600. Os últimos 2000 anos. E ele mostra que hoje temos 2000 anos de história com o Espírito Santo. Sempre existiram pessoas que falaram em línguas, profetizaram e foram guiadas pelo Espírito. Tem sido assim através da história. Então dizer que é exclusivamente um fenômeno pentecostal não é verdade. É uma coisa de Jesus. É o que lemos na Bíblia. E mais uma coisa quando se trata do medo. Acredito que o medo na igreja hoje é porque muitas coisas estão acontecendo na igreja. Lá fora, lá fora, lá fora. Isso é loucura. Eles fazem muitas coisas, coisas espirituais, e dizem que é pelo Espírito Santo. E não acredite que tudo é pelo Espírito Santo. E acredito que precisamos voltar à palavra. Precisamos testar tudo pela palavra de Deus. E eu vi pessoas, experiência espiritual, e eles dizem: mais Deus, mais Deus. É o Espírito Santo atuando neles. Tipo, o quê? Não, isso não é o Espírito Santo. É um demônio se manifestando. Vamos lá. Não deve dizer mais Senhor, quando é um demônio. Então você tem que expulsar o demônio deles. Então muitas coisas que não fazem parte entraram na igreja hoje. Por Deus que não é o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Eu vejo isso. Eu viajo e vejo muitas coisas. Especialmente a manifestação de muitas coisas como, é o Espírito Santo onde ele está. Realmente demônios que se manifestaram. Lá você não deve dizer mais Senhor, você deve expulsar o demônio. Então precisamos testar tudo pela palavra de Deus. E eu vejo que deveríamos construir sobre duas coisas: o Espírito e a verdade. Se você só considerar o Espírito e experiências sobrenaturais, pode ser enganado. Pode dar errado e nós vemos isso. Não, precisamos ter o Espírito, mas também a verdade, a palavra de Deus. E o que eu disse aqui antes, com essa experiência eu falei em línguas. Tive uma visão, o Espírito Santo. Para muitos cristãos é tipo, nossa, é errado. Mas ei, leia a Bíblia, leia o livro de Atos. No livro de Atos você lê essas coisas como eu disse. Então, por que alguém é enganado de algumas formas? Não seja mal.
que devemos jogar tudo com o Espírito Santo fora. Isso é o que vemos hoje, porque há pessoas do outro lado da igreja hoje que dizem não queremos isso, e com isso descartam tudo. Afastam-se e acreditam que estão construindo sobre a palavra. Mas a verdade mas eles não estão, porque se estivessem realmente construídos sobre a palavra. A vida também se parecerá com o que lemos no livro de Atos. Então, o que eu quero na última reforma no meu ministério, e o que acredito que Deus me chamou para fazer, é mudar a maneira como vivemos nossas vidas. O Espírito e a verdade, a palavra e o Espírito. Precisamos construir sobre isso. Quero dizer que nós, como cristãos, ser um discípulo de Jesus é viver uma vida sobrenatural. Eu acho que foi na lição 2 que eu falei que Jesus não é uma religião, ele veio com vida. O cristianismo não é uma religião como qualquer outra. Isso é vida sobrenatural. E posso dar um testemunho, estava há pouco tempo num programa de TV na Dinamarca, TV dinamarquesa, onde estava com um apresentador famoso e conversava com ele, judeu e com um muçulmano famoso. E a muçulmana era uma muçulmana radical, uma mulher que era política ao mesmo tempo e muito conhecida na Dinamarca. E nós três, eu, muçulmano e você, estamos conversando sobre homossexualidade. E havia um caso sobre o qual estávamos falando e falávamos com base na nossa crença e no que eu estava falando, além do que a palavra dizia. E depois disso, eu estava com esse muçulmano e estávamos sentados conversando. E eu disse a ela, me diga, qual é a verdade? Sua experiência, o que você vivenciou com Deus? Me conta. E ela disse, eu tenho uma boa sensação e sinto que isso é certo. E quando estou junto fazendo as coisas e orando, sinto que isso está certo e me dá uma paz interior. Isso é o que ela disse. E eu disse, ok, me conta mais o que Deus feito. Como ele conversou com você, como ele te guiou, como você experimentou coisas sobrenaturais, me conte mais. Mas ela não tinha mais o que contar. Por quê? Porque era apenas religião. E isso é o que muitos cristãos também dizem. Quando eu digo, conte-me sobre sua experiência. Me traz paz e sinto que é correto. Conte-me mais. Mas eles também não têm mais o que dizer, porque para eles também é apenas religião. Mas Jesus veio com vida. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E para este muçulmano, eu então digo, ouça. E eu comecei a contar o testemunho e ela começou a perguntar. E em 1h30, 2 horas, eu estava apenas sentado, compartilhando um testemunho após o outro, e ela fazia perguntas sobre Deus e acima da minha fé. E ficou tão claro para mim lá. Isso não é religião. Jesus veio com algo totalmente diferente. Mas muitos cristãos e muitos fora da igreja acreditam que o cristianismo é uma religião como qualquer outra coisa. Mas há uma diferença. Se você encontrar muçulmanos radicais, eles não têm nada que, isso parece bom e eu acredito que isso é a verdade. Não existe vida sobrenatural, não há testemunho. Então, quando falamos sobre nova era, ok, há algumas pessoas que têm um testemunho mais forte lá. Mas eles não têm nada comparado com o que vivenciamos. Tenho muitas pessoas da nova era, do mundo oculto, que vêm até mim. Porque o que eu vivenciei é muito mais real do que qualquer coisa que eles vivenciaram. Sim, eles veem algumas curas, mas não com o mesmo poder que nós. Sim, eles vivenciam algo, mas não com a mesma força que nós. Há poucos dias recebi uma ligação, estava andando há 1 mês, estava na biblioteca. A caminho de casa da biblioteca, ouvi alguém dizendo, perguntou à mulher que trabalhava lá, onde ele poderia encontrar algum livro sobre o sobrenatural. Acho que OVNI e coisas assim. Algo assim, e eu apenas ouvi isso, e então, quando saí, experimentei o Espírito Santo dizendo, volte, volte. Então eu voltei, fui até ele, conversei com ele, e ele disse, ele e eu falamos sobre Deus e Jesus. E eu podia sentir que ele estava muito interessado no sobrenatural, mas não estava interessado em Jesus, não estava interessado em Deus, no cristianismo. Mas eu só conversei um pouco com ele e dei a ele meu cartão. 2 dias atrás, ele me ligou e disse, Tom, preciso falar com você. Você me conheceu há 1 mês e eu tenho pensado sobre isso. E eu acredito que você foi enviado por Deus.
3 dias antes de você chegar, eu gritei: Deus, se você estiver aí, envie alguém para mim, me ajude, estou doente. E então você veio. E ele disse que não está tão interessado nisso, mas havia algo que era diferente. Então ele quer se encontrar comigo e amanhã vou me encontrar com ele. Ele também disse: tenho muitas empresas, dirijo um carro grande, mas tenho muito dinheiro e não sou feliz. Não, você não está feliz, ele precisa de vida, tem muita experiência sobrenatural, mas nada comparado ao que estamos vivenciando. Então, quando eu for até ele, vou apenas compartilhar um testemunho. E ele poderá ver que o que trazemos é mais do que apenas entrar em uma igreja e seja um membro. Jesus veio com vida. Um dos equívocos quando se fala do Espírito Santo é que há uma diferença entre experimentar o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Eu conheço muitos cristãos que se arrependeram diante de Deus e tiveram uma experiência sobrenatural com isso, o coração novo. Você sente quando se arrepende. E eles são como: uau, agora tenho o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo também está no arrependimento. O Espírito Santo também atua no batismo nas águas. Mas você ainda precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, há uma diferença entre vir à fé pelo Espírito Santo. Ninguém pode vir a Deus a não ser que o Espírito Santo os atraia. Há uma diferença entre chegar à fé pelo Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele falava sobre arrependimento, mas havia algo que ele não podia fazer. A nova vida ainda não havia começado. Mas depois da cruz, algo se quebrou. O pecado foi colocado nele para que agora pudéssemos entrar e ter uma relação com Deus. Por Jesus Cristo. E quando ele ressuscitou, ele veio aos seus discípulos em João 20, 22. Você e ele disseram: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo, e ele soprou sobre eles. Lá eu acredito que eles nasceram de novo. O novo nascimento da mesma forma que nós experimentamos após a cruz. Eles receberam o Espírito Santo. Roubou. Ele ainda diz para essas mesmas pessoas, vemos isso no Espírito Santo, ele lhes disse: aguarde na cidade até ser batizado com o Espírito Santo. Então há uma diferença entre vir à fé pelo Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E vejo que muitos não entenderam isso porque acreditam que têm tudo. Porque eles têm uma experiência espiritual. Se você olhar para Jesus, sempre olhe para Jesus. O Espírito Santo não esteve presente apenas no batismo de Jesus com o Espírito Santo. Jesus também foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Da mesma forma, precisamos nascer de novo pelo Espírito. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Nós também precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Ele amadureceu, experimentou sabedoria e revelação pelo Espírito Santo. Da mesma forma devemos. Ele supera a tentação pelo Espírito Santo. Da mesma forma devemos superar a tentação pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito para servir da mesma forma que nós quando recebemos o Espírito Santo. Ele foi preenchido pelo Espírito, andou em obediência a Deus pelo Espírito Santo. Ele viu a morte nos olhos deles sem medo pelo Espírito Santo, assim como nós. Ele curava pelo Espírito. Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo, assim como somos elevados para uma nova vida pelo Espírito. Então, o Espírito Santo é muito mais do que apenas falar em línguas. Mas isto também, e este é o sinal, um dos sinais que vou te contar. Mas é muito mais do que falar em línguas. O Espírito Santo é nosso ajudante quando Jesus falou sobre o que aconteceria quando ele fosse embora e enviaria o Espírito Santo, chamando-o de o ajudante. O ajudante virá até você, ele apontará para mim. Ele revelará a verdade para você. Ele me testemunharia. Revelar a verdade para você e a verdade o libertará. Testemunho sobre mim. Assim, o Espírito Santo faz parte de tudo. E no livro de Atos, você leu que o Espírito Santo falou com as pessoas.
eles tiveram uma visão. E o Espírito Santo falou novamente. E em um lugar você lê que isso parece bom ao Espírito Santo e a nós. Então não foi apenas o que os primeiros cristãos parece bom para eles. Não, parece bom para o Espírito Santo. Espírito e a nós. Você lê sobre isso no livro de Atos 15, 28. Então o Espírito Santo foi uma parte da primeira igreja. Mas durante a Igreja Católica, tivemos um grande sistema eclesiástico. E o Espírito Santo era assim. Então precisamos voltar à palavra de Deus. E não precisamos apenas nos arrepender diante de Deus, ou ser batizados em Jesus Cristo. Também precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Espírito, e precisamos viver nisso. Vida. Vivemos pelo Espírito Santo. Então, esta é a introdução a este ensino. Quero orar agora, pois este ensino é muito importante. E por que temos tanto medo e tantos óculos quando se trata do Espírito Santo? Espírito. Então precisamos de Deus para nos ajudar a tirar os óculos. Deus, eu rezo por este ensino. Deus, eu peço que você me ajude a compartilhar esta palavra. E eu oro por cada pessoa que está vendo isso, para que seja uma revelação para ela. Você vai ajudá-los a sair do medo, de tudo o que entraram na religião. Tudo que vem através de doutrinas falsas. E você vai abrir os olhos deles para ver o que a palavra está realmente dizendo para que possam entrar. E seja batizado com o Espírito Santo e viva a vida que lemos em sua palavra. A vida que lemos no livro de Atos. E ajude-os também a entender que são chamados para sair e impor as mãos e batizar outras pessoas com o Espírito Santo. Espírito. Então me ajude para compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, ao falar sobre o Espírito Santo, quero começar com um pouco de contexto sobre ele. Por que eu uso a palavra batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas têm problemas com isso porque a Bíblia diz que há apenas um caminho. Batismo e lá está o batismo. E Pai, Filho e Espírito Santo. Há apenas um batista, o batista cristão. Mas eu uso a palavra batismo com o Espírito Santo porque Jesus usou e João usou. A primeira vez que ouvimos sobre o batismo com o Espírito Santo, ouvimos sobre batistas com o Espírito Santo, mas mais sobre isso depois. João Batista diz em Mateus 3, eu te batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele está falando sobre Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Assim Jesus batizará com os santos. O Espírito Santo e fogo. E eu não vou usar muita teologia fora do batismo com fogo. Eu acredito. Dizem, nós também temos que ser batizados com o Espírito Santo e depois temos que ter um batismo com fogo. Não vejo isso, não vejo muito. Onde dizem que é uma coisa ou outra. Acredito no Espírito Santo e no fogo, porque o fogo nos limpa, o fogo nos tira do pecado. Unidos a Deus, unindo-se ao fogo de Deus, não podemos parar de falar sobre Deus. Então foi o que João disse sobre Jesus. Jesus então deixou o mundo e voltou à terra. Viveu sua vida aqui na terra e depois que ressuscitou, veio até seu discípulo. E você lê isso no livro de Atos, capítulo 1. Que ele veio aos seus discípulos com muitas provas de que estava vivo e lhes deu a ordem de não deixarem Jerusalém. Mas espere pelo presente. Se meu Pai prometeu. E qual presente? Esse presente. Ele falou sobre isso. João batizou com água, mas em poucos dias você será batizado com o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo as mesmas palavras. Ele disse mais tarde. Mas você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você e você será minha testemunha. Então, eu quero dizer que João estava falando sobre Jesus. Que viriam depois dele, foram batizados com o Espírito Santo. Então, quando Jesus ressuscitou, ele veio aos seus discípulos. Soprou sobre eles e disse, para alguns deles, eles receberam o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ele diz, espere na cidade até ser batizado com o Espírito Santo. Espírito. E então, depois que ele ressuscitou,
ele veio e disse: em poucos dias você será batizado com o Espírito Santo. E você leu como isso aconteceu, o que Jesus disse no Pentecoste. Livro de Atos, capítulo 2. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Vamos olhar isso um pouco mais tarde. O que eu quero dizer quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro se levantou no Pentecostes e disse algo muito interessante. Falou sobre uma profecia de muitos anos atrás. Falou sobre uma profecia de muitos anos atrás. Falou sobre uma profecia há anos atrás de um cara chamado Joel. E ele disse: isso foi falado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens verão visões e seus homens idosos. Seus homens idosos estavam fazendo, até mesmo meus servos, tanto homens quanto mulheres, derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Eu acho isso muito interessante o que está acontecendo aqui. O que aconteceu no Pentecostes foi algo que foi profetizado há muitos anos. Era parte do novo pacto. Como lemos da última vez, quando eu falei sobre Ezequiel e outros profetizaram em Jeremias que virá um novo tempo onde Deus dará um novo coração e colocará um novo espírito dentro de você. Era o que estava profetizado lá. E lá, quando o Espírito Santo, não quando se arrependeram e foram batizados na água na cruz, aconteceu, mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. Pedro se levantou e disse: isso. Isso é o que está acontecendo agora. O que foi profetizado por Joseph. A alma e outros também, que Deus derramará seu Espírito sobre todas as pessoas. E então ele fala que eles vão profetizar, vão ter visões, vão sonhar sonhos. No antigo pacto, antes disso acontecer, temos que lucrar. Podiam ouvir de Deus, que podiam profetizar. No antigo pacto, tínhamos o sacerdote que podia entrar na presença de Deus. Mas agora, Deus fez algo novo. Ele derramou seu Espírito por todo o mundo. Todos significam cada pecador. Não, todos aqui significa todo mundo que recebeu. E você pode ver isso mais tarde. Ele derramará seu Espírito sobre todas as pessoas, e elas profetizarão, terão visões, sonharão sonhos. E eles também farão outras coisas, falarão em línguas, curarão os doentes e farão outras coisas. E o nosso problema é muitas vezes colocarmos as coisas numa caixa. Pensamos que deve ser exatamente assim. Então, filhas profetizam. Jovens têm visões e todos os homens sonham sonhos. Então, eu tenho muitos sonhos de Deus. Isso significa que sou um homem velho? Pergunte aos meus filhos, eles dirão: sim, papai, você é velho, mas agora tenho 37 anos. Mas eu não tenho sonhos há muitos anos. Mas também tenho visões, também profetizo. Então, quando Pedro disse isso, não foi para colocar numa caixa e dizer: ok, você deve ter visão, ou se for mais velho, deve sonhar sonhos, ou se for uma mulher mais jovem. E mais jovem você deve profetizar. Não, não é assim. Mas colocamos tudo numa caixa. Ele só quer confirmar que o Espírito de Deus é Deus. Vai ser derramado sobre todas as pessoas. Porque isso interessa logo antes dele dizer isso, ou logo após ele dizer isso e falar sobre Joel. Ele disse: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E você receberá o dom do Espírito Santo, ou será batizado com o Espírito Santo. Para esta promessa para você e para seus filhos e para todos que estão ao seu redor. São distantes, assim como muitos que o Senhor nosso Deus chamar. Promessa! De que promessa Pedro está falando? A promessa do Espírito Santo. Então, quando Pedro se levantou no Pentecostes, ele disse: arrependam-se de seus pecados, arrependam-se de seus pecados, seja batizado na água.
e você receberá o Espírito Santo, que Deus prometeu pelo profeta Joel e outros profetas. Profeta que nos últimos dias derramará seu Espírito sobre todas as nações. Todas as pessoas que se arrependerem e forem batizadas receberão o Espírito Santo. Qualquer um que se aproxime de Deus receberá o Espírito Santo. Profetizarão, terão visões, sonharão, curarão os enfermos, expulsarão demônios e viverão em essa novidade, vida. Então, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, foi o cumprimento de uma profecia. Deus falou através de Joel e muitas outras pessoas que Deus criará algo novo, onde Ele nos deu seu Espírito em nosso coração. Viveremos a nova vida livre do pecado. Vou falar sobre isso e vamos profetizar. Veremos visões, sonharemos sonhos, viveremos pelo Espírito uma nova vida. E ele disse, esta promessa sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, é para você e todos que Deus chamará no futuro. Você e seus filhos e filhos e filhos. Mas agora temos P1 na igreja hoje. Não. Ela tem tudo cessou. E então eles citam Coríntios 13, onde fala que um dia falar em línguas e essas coisas cessarão. Sim, um dia vamos vê-lo face a face. Coríntios está dizendo, vamos ver Jesus como ele é. E lá não precisamos de alguém para curar os doentes, porque nós o temos. Para ser curados, não precisamos falar em línguas. Para obter mais conhecimento e compreensão e ser preenchidos no Espírito, porque temos ele. Não precisamos profetizar e fazer com que ele fale conosco, porque temos ele. Um dia nós temos Jesus e vamos ficar diante dele. Tudo vai ficar bem. E lá podemos vê-lo cara a cara. Mas algumas pessoas dizem que um dia, quando tivermos a Bíblia, só precisamos da palavra, não precisamos disso. Isso é religião. Pegamos um versículo fora de contexto e dizemos que tudo cessou, tudo foi interrompido pelos apóstolos. Mas esta é a promessa. Esta é a promessa da salvação. Esta é a promessa do Espírito Santo. Esta promessa é para você e seus filhos e todos que Deus está chamando. Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne para que profetizem, tenham visões, falem. Está sendo ensinado, está sendo pregado, está sendo visto. Você não pode dizer que, ok. Queremos apenas esta parte, queremos apenas a salvação e não queremos isto. Isto é religião. Para a primeira igreja, ser batizado com o Espírito Santo era a promessa. Era o que Deus havia prometido. Era o cumprimento. Foi a realização da palavra que foi profetizada há muitos anos. Pelo profeta Joel, pelo profeta Ezequiel, que ele nos dará um novo espírito. E assim por diante. Então, o batismo do Espírito Santo não é algo a mais. Se você só quer ser batizado para o ministério, pode fazer isso. Mas estamos todos seguros e não precisamos disso. Não vejo isso na minha Bíblia. E estava tão errado se você tivesse entendido o que a primeira igreja estava falando. E se você não viver essa vida, eu garanto, sua vida nunca vai parecer como você lê no livro de Atos. E precisamos nos perguntar, o que queremos construir? Queremos parecer com a Igreja Católica, a Igreja Reformada, a Igreja Batista, a Igreja Missionária? Ou queremos viver com Jesus? É da mesma forma que vivemos. Lê na Bíblia, no livro de Atos. Este é o mundo. Porque se você disser que quer construir sobre a Igreja Católica, ok, mas vai parecer assim se você... Dizendo a Igreja Luterana seria assim, a Igreja Batista seria diferente. A igreja pentecostal seria de outra forma.
Por que você diz igreja pentecostal, Tom? Porque eles têm o Espírito Santo. Para ser honesto, muitas igrejas pentecostais hoje não são mais pentecostais. É como qualquer outra, o Espírito se extinguiu. Mas precisamos viver pelo Espírito no dia a dia. Ok, o Espírito Santo também tem a ver com o pecado, porque Jesus veio nos salvar dos nossos pecados e precisamos do Espírito Santo para viver a vida santa. Precisamos ser batizados e viver pelo Espírito para viver pelo Espírito, a vida sagrada. E Romanos 8 fala sobre alguém que vive pelo Espírito, que recebeu o Espírito Santo e que vive pelo Espírito. É como se eu dissesse para você, você pode não pensar em um elefante. Não pense em um elefante. Pare de pensar em um elefante. Agora você está pensando em um elefante, mas eu digo que você não pode pensar em um elefante. Mas você está fazendo isso agora. Você não fazia isso 2 minutos atrás. Mas quando eu disse que você não pode pensar em um elefante, então você começa a fazer isso. Muitos cristãos foram avisados o tempo todo sobre o que eles não podem fazer. E é por isso que concentre-se no que não lhes é permitido fazer, em vez de focar na nova vida. Porque quando você está pegando fogo, quando você está unido a Deus pelo Espírito Santo e vive essa vida, então você está focado na nova vida. Você está vivendo a nova vida e é tão empolgante a vida guiada pelo Espírito. E há muito mais em que se concentrar. Então você não pensa em pecado porque está preenchido com outras coisas. Mas muitos não têm o Espírito vivo e porque precisam de algo em vez do pecado. Algo novo. Eles estão sempre lutando e enfrentando o pecado. Essas pessoas precisam ser batizadas com o Espírito Santo, precisam ser guiadas pelo Espírito. E então, eles estão tão preenchidos por Deus e pelo Espírito Santo que não tem tempo para olhar para trás. Não temos tempo para pensar em um elefante ou pensar no pecado. E se você ler em Romanos 8, irmãos, estamos mortos, mas não para a carne, para viver segundo a carne. Mas se você viver segundo a carne, você morrerá, deve morrer. Mas então a Bíblia diz, se pelo Espírito você matar as obras do corpo, você viverá. Morte. Então, como nós matamos as ações do corpo? Fazemos isso pelo Espírito. Se andarmos pelo Espírito, não estamos sob a lei. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deus, pois você não recebe o espírito de escravidão, novamente para o medo, mas você recebe o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai, o Espírito gritou. Se você olhar, é como gritar. Quando você é preenchido com o Espírito Santo, você fica cheio e algo saiu disso. Você. Se você for ao grego e olhar o texto, é como se o Espírito gritasse, Abba, Pai! Estamos vendo pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e começarem a louvar a Deus. Pois em um único Espírito todos nós fomos batizados. Somos batizados por um único Espírito em um único corpo. Então é sobre o batismo. A vinda do Espírito Santo é como o cumprimento da profecia que surgiu há muitos anos atrás. Efésios 1 diz que o Espírito Santo é como a garantia de nossos habitantes. Um dia nós vamos recebê-lo. Então, quando recebemos o Espírito Santo, ele é como nossa garantia. É a última coisa de que precisamos. De dia, se nos arrependermos e formos batizados na água, receberemos a promessa. Há muitos anos foi dito que Deus derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, o batismo com o Espírito Santo não é algo apenas pentecostal. Não é apenas para os pentecostais. O batismo com o Espírito Santo está relacionado à promessa. Deus nos deu a profecia, a nova aliança. A nova aliança, quando Pedro se levantou, ele disse, o que está acontecendo aqui? Foram profetizadas há muitos anos
a nova aliança em que Deus salvará seu povo. Ele derramará seu Espírito sobre o mundo, de toda a carne, e eles têm. As pessoas ouviram isso e o povo ouviu isso e se arrependeram e foram salvos. Arrependa-se e seja batizado na água e, claro, receba o Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo na primeira igreja era normal, era parte disso e deveria ser o mesmo hoje. E eu vi centenas de pessoas, muitas pessoas recebem o Espírito Santo. Frequentemente, quando encontro pessoas, pergunto-lhes: você recebeu o Espírito Santo quando veio a fé? E muitos respondem que não. E então, eu oro por eles e recebo o Espírito Santo e sou batizado com o Espírito Santo. E precisamos entender isso. É isso que a palavra está dizendo. Você tem que se perguntar: o que eu quero construir? Quero construir nas tradições da minha religião o que a palavra está dizendo. E como muitas outras coisas aqui, você vê o problema com nossas caixas hoje, porque elas não estão construídas sobre a palavra. Eles são construídos sobre uma base errada. E muitas pessoas são enganadas hoje. E é por isso que ensinamentos assim vão te provocar. Mas é tão claro. Com o Espírito Santo foi o que foi profetizado há muitos anos. Agora, vamos percorrer o livro de Atos e ver como isso aconteceu. A primeira vez que você vê o Espírito Santo descer foi no Pentecostes. Quando o dia de Pentecostes chegou, havia 120 pessoas reunidas. Estavam todos juntos num só lugar, 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Assim é, Espírito na vizinhança. Todos eles, quero levar isso e mostrar que 120 pessoas se reuniram. Quantas dessas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas? Todas elas. Então, seja batizado com o Espírito Santo. Esta promessa é para todas as pessoas e todos os deus cheios do Espírito Santo, 120 pessoas. E todos os 3.000 foram preenchidos, e acredito que todos os 5.000 foram preenchidos, todos foram batizados e cheios do Espírito Santo na primeira igreja. Deveria ser assim. Mas hoje temos uma doutrina que diz que talvez seja apenas para poucas pessoas. E as poucas pessoas não sou eu. Todas as outras pessoas não. Isso é uma promessa para todos. No Pentecoste, todos começaram a falar em línguas. Línguas significa idioma. Falar idioma é isso. Mas existem diferentes tipos de línguas faladas. Existem diferentes tipos de línguas. Estou falando em línguas agora. Eu falo inglês agora. E minha língua é dinamarquês. Mas há também uma língua sobrenatural que é falada em Pentecostes, onde eles falavam, e pessoas de outros países, onde normalmente não poderiam falar a língua deles, eles podiam entender o que estavam dizendo. E isso também é algo que acontece hoje. Eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que receberam uma língua que não conheciam. Sabe-se, ou eles sentem o Espírito Santo e começam a falar. E quando começam a falar, o Espírito Santo os envolve e começam a falar. Falavam em línguas, mas pessoas de outros países entendiam o que diziam. E quando eles foram falar com eles depois, para perguntar o que estavam dizendo, eles não entenderam a língua. Então eles não sabiam que essas pessoas eram cristãs. As pessoas os entendiam. E eu também, não muitas semanas atrás, eu orei por uma mulher que, quem foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em língua pessoal. Isso é também uma das línguas, vou falar sobre isso mais tarde. Então ela começou a falar naquela primeira. Depois de um tempo ela começou a adorar Deus. Após um tempo ela começou a falar em outra língua. E saíram algumas palavras disso. Não sei se era apenas a experiência deles ou algo que continuou. Mas quero dizer que no Pentecostes o foco era que pessoas de outros países entendiam o que eles diziam. E eu acredito que eles também, é claro, receberam o dom de falar em línguas, onde você não fala com o homem, mas com Deus. E vou explicar isso quando chegar mais tarde e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Mas o que quero destacar é que todos recebem o batismo com o Espírito Santo.
Na próxima vez, vamos ler em detalhes o que está acontecendo no livro de Atos, capítulo 8, com Filipe. E eu quero dizer algo primeiro, porque Filipe veio a Samaria. Ele ia apenas ajudar com as mesas, com coisas práticas, mas por causa da perseguição foi expulso, levantado, jogado fora em avivamento. E ele veio para Samaria. E muitas pessoas foram curadas por meio dele. E muitas coisas aconteceram, pessoas aderiram à fé e foram batizadas na água. Mas sinta isso. Eu acredito que, como Filipe, ele também não era perfeito. Ele cuidava de tudo e ia apenas ajudar com as mesas. E de repente estava numa renovação. Então ele não orou por eles, não orou por eles. Eu não fiz isso. Isso significa que não significava isso. Não precisa ser um apóstolo para orar, para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo por um cara chamado Ananias. Ele era apenas um discípulo. Mas, novamente, há pessoas que criam doutrinas. A partir do quê? O que a Bíblia está dizendo. Mas Felipe, aconteceu, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo. Então, os apóstolos chegaram lá. E quando chegaram, oraram para os novos crentes que serão salvos. Eles poderiam receber o Espírito Santo. E é assim que faço hoje. Eu vou a muitos lugares onde há novos crentes, mas onde os cristãos antigos não oraram por eles com o Espírito Santo, porque eles não sabiam como funcionava. Talvez eles não tenham recebido. Eles se arrependeram, foram batizados na água, mas não o receberam. Então, quando eu chego, sempre pergunto: você recebeu o Espírito Santo? Senão eu faço o mesmo que os apóstolos. Não precisa ser um apóstolo para orar pelas pessoas. Quero dizer isso. Eles para que pudessem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles. Foram simplesmente batizados em nome de Jesus. Então vieram aqui para essas pessoas que eram crentes, mas não foram batizadas em nome de Jesus. Foram batizadas em nome, tem arrependimento, são batizados em água, mas ainda não receberam o Espírito Santo. E isso também mostra que arrepender-se e ser batizado nas águas não é o mesmo que receber o Espírito Santo, não. São 3 experiências diferentes. Batizado em água e se arrepende diante de Deus, pode ser ao longo de um período. Talvez você não diga exatamente o momento em que aconteceu, mas você sabe o momento certo quando é batizado na água. Porque isso não aconteceu ao longo de um período. Aconteceu ali mesmo. E no mesmo lugar, com o batismo com o Espírito Santo, também é algo que aconteceu assim. E eu quero dizer aqui, como o apóstolo sabia que aquelas pessoas que estavam na cidade de Jerusalém, estava lá, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Como sabiam que não foram batizados com o Espírito Santo? Porque há sempre um sinal quando as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. É sempre um sinal. E é por isso que sabem que não o receberam. Lá eles colocaram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Qual é o sinal? Não lemos ali mesmo qual foi o sinal. Nós lemos no livro de Atos que todo mundo começa a falar uma nova língua. Língua na qual todo mundo começou a falar. Em línguas talvez fossem as línguas onde as pessoas os entendiam. Não vemos exatamente. Ou era uma nova língua, não sabemos aqui. Mas lá nós lemos. Não leia o que aconteceu, mas lemos que havia um sinal. Algumas pessoas dirão sim, o sinal é que eles se arrependem e vivem uma vida santa. Não foi o sinal lá, porque o sinal de que eles haviam recebido o Espírito Santo era arrependimento e vida santa. Então eles tiveram que esperar 1 ou 2 meses para ver aquele sinal. Mas aqui, quando colocaram as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo neles. Isso, eles puseram as mãos sobre eles. Não 2 meses depois, não conseguiam ver isso. Aconteceu naquele segundo. E havia um cara, Simon, ele viu isso porque a Bíblia diz lá, quando Simon viu que o Espírito Santo foi dado a ele, ele viu que estava salvo. Colocando as mãos dos apóstolos, ele ofereceu o dinheiro e disse: dê também. Essa capacidade de estar na presença de Deus, de estar na presença de Deus, de estar lá. Que todos em quem eu colocar minhas mãos possam receber o Espírito Santo. Então ele entendeu
que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo no momento em que os apóstolos lhes impuseram as mãos. Ele também sabe que isso não era apenas sobre os apóstolos. Todos podem fazer isso. Então ele disse, eu também venci essa habilidade, para que todos, eu disse, todos novamente, todos em quem eu colocar as mãos receberão. Veja se o buraco é grande. E o problema não era que ele não conseguia receber o Espírito Santo. O problema era que seu coração não estava pronto para recebê-lo. Com Deus, porque você não pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você recebe o Espírito Santo gratuitamente. E foi quando Jesus também disse, de alguma forma, receberam de graça, deem de graça. Creio que ele também falou sobre o Espírito Santo que viria mais tarde. Que recebemos o Espírito Santo de graça, não pagamos por isso e damos o Espírito Santo. Como fazemos isso? Impondo as mãos em nome de Jesus, da imposição de mãos. Então, naquele momento, eles colocaram as mãos e receberam o Espírito Santo. Acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Dizemos que sim. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre? Sim. Então as pessoas recebem novamente o Espírito Santo quando impomos nossas mãos sobre elas? Sim. As pessoas recebem o Espírito Santo quando impomos as mãos sobre elas? Sim. Eles fazem isso toda vez que colocamos as mãos sobre eles? Sim. Sim, eles fazem. Se entenderem o que é o Evangelho, se arrependerem e estiverem prontos, eles o fazem. Se entendemos do que se trata, oramos por eles e eles farão isso. Há sempre um sinal, sim. Então, só porque você não vê isso na sua igreja, talvez porque você não vive essa vida, não diga, eu não vejo isso na minha igreja. Isso não quer dizer que não seja a verdade. Talvez 6 anos. E aconteceu uma vez. E depois, talvez, após 10 dias, oro para que aconteça mais uma vez. E então oro por muitas pessoas e acontece. Às vezes não. Mas quando comecei a entender que a palavra dizia que fomos chamados a batizar as pessoas, não apenas na água, mas no Espírito Santo. Espírito. E aconteceu através da imposição de mãos. E comecei a entender que essa promessa é para todos. Comecei a orar pelas pessoas com fé, impor as mãos e esperar que acontecesse. E sabe o que aconteceu? Todos foram batizados com o Espírito Santo. E posso dizer agora, no começo não era assim, mas no último ano, acredito que todos com quem tive tempo para sentar e explicar. Elas são batizadas com o Espírito Santo. E eu espero que aconteça. Espero que as pessoas não só se arrependam, não apenas para ser batizado na água, mas eu espero que eles sejam batizados pelo Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, a falar outros idiomas, a profetizar, a adorar Deus, a chorar. Tá bom? Há um sinal de que essas pessoas serão salvas. Fez batismo com o Espírito Santo. E isso deve ser tão natural para cada parte de nós. Óculos, religião, tradição, cultura eclesiástica já fizeram, coloque a palavra em alta, Deus sem poder. Então hoje, porque há muitas pessoas que não veem isso acontecendo sempre como algo natural, porque não tem essas experiências, eles criam teologia. E então dizem, isso cessou. É algo que vê com os apóstolos. Ou dizem, não é para todos. Ou não, você é batizado com o Espírito Santo quando é batizado na água. E não há sinais nem milagres. Nem todo mundo fala em línguas. É muitas coisas. E sobre todos falando línguas. Vou explicar isso mais tarde. Então, novamente, precisamos voltar a coisas simples que lemos no livro de Atos. Ok, capítulo 10, lá Pedro foi até a casa de Cornélio, eram não-judeus. Eles não eram judeus. E na mentalidade de Pedro, ainda estavam aprendendo o tempo todo, também através do livro de Atos. Não quero dizer que eram cristãos perfeitos, o tempo todo, porque se fossem perfeitos, Filipe teria apenas rezado por eles e eles teriam recebido o Espírito Santo. Eles também são novos e estão aprendendo. E no capítulo 10 de Atos, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo até Cornélio e sua casa.
não pensava na teologia de Pedro que aqueles não-judeus poderiam receber o Espírito Santo. Ele disse de alguma forma que essa promessa é para todos. Ele disse, mas não entendeu. Mas depois ele teve uma forte experiência na casa de Cornélio. Porque enquanto ele ainda estava falando, e havia gentios enquanto ele ainda falava, essas palavras o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Porque os ouviram falando em línguas e louvando a Deus. E então ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, porque agora eles receberam o Espírito Santo como eles. Então, o que os impede de serem batizados? A Jesus Cristo. E a próxima vez que lemos sobre isso, o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Está no livro de Atos, capítulo 19, e vamos dar uma olhada nisso um pouco mais tarde. Quando Paulo chegou a Éfeso, perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo, e eles não tinham. Então, quando soube que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando Paulo colocou as mãos na cruz, ele disse: o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas e profetizaram, e havia cerca de 12 homens. E em tudo. Então, estes são os lugares na Bíblia onde você pode ler em detalhes mais sobre como as pessoas receberam o Espírito Santo. Olhe! O Espírito Santo desceu sobre todos nós. Pessoas lá, 120. Essa promessa é para todos. Eles colocam suas mãos sobre as pessoas que estão lá, que recebem. E isto foi sobre todos que ouviram a mensagem no capítulo 10 e novamente no capítulo 19. Tudo foi reunido e havia 12 homens. O Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo é para todas as pessoas e sempre há um sinal. Falaram em línguas no livro de Atos, capítulo 2, e falaram em outras línguas, para que pessoas de outras línguas entendessem. Mas eu também acredito nas línguas pessoais e outros idiomas. Livro de Atos, capítulo 8. Havia um sinal, você não leu o que era, mas havia um sinal. 10. Eles falavam em línguas e louvavam a Deus. Capítulo 19, eles falaram em línguas e profetizaram. Então havia uma coisa que era comum para todos, foi que eles falaram em línguas. Às vezes as línguas faladas, e eu acredito nas línguas faladas, e as pessoas entenderam, era algo a mais ali. E ali se falavam línguas e louvavam a Deus, e ali se falavam línguas. Foi profetizado. Então é como quando você fica cheio. Eu tenho um copo aqui, um vidro aqui. Se este copo não está totalmente cheio, ele está cheio até este ponto. Se eu pegar mais água e encher este copo, quando estiver cheio, vai transbordar. E eu acredito que do nosso interior vai brotar como água viva. Recebemos o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos envolver e nos enche. E quando estamos cheios, o nosso ser mais íntimo vai se revelar. Então, quando estamos cheios, isso sai pela nossa boca. Línguas. A pessoa falando em línguas. Falar em línguas em outros idiomas. Falar em línguas louvando a Deus. Falar em línguas profetizando. Você consegue ver? Isso é o que a Bíblia diz. Sempre há um sinal quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Mas eu acredito que há muito mal entendido, porque em Coríntios há um versículo que diz que nem todos falam em línguas. Mas você tem que entender que existe um tipo diferente de falar em línguas. Por exemplo, no Pentecostes eles falaram em línguas. E uma coisa que você também lê lá, você não lê o outro lugar, mas você lê lá que pessoas de outros países, nações com outras línguas entenderam o que eu disse, o que eles estavam dizendo, e ficaram tão chocados e fora de si, porque entenderam tudo o que estavam dizendo. Mas em Coríntios 12, Paulo está falando sobre falar em línguas. Ele disse: todos que falam em línguas não falam com as pessoas, mas com Deus.
Com certeza não. Ninguém os entende. Mistérios pelo Espírito. Então ele diz que todo mundo que fala em línguas, não para o homem, mas para Deus, porque ninguém os entende, pois eles falam mistérios para Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é tão oposto ao que lemos aqui. Aqui lemos as línguas faladas e todos as entendiam. Aqui lemos, quando você fala em línguas, ninguém te entende, porque você fala mistérios para Deus. Como pode Paulo dizer aqui que ninguém entende quando você fala em línguas, porque você fala mistério? Você lê que todo mundo os entendeu, porque há um tipo diferente de falar em línguas. A Bíblia diz que em Coríntios existem diferentes tipos de línguas. Há 4 que eu saiba. Se eu dissesse que falar em línguas é falar em um idioma, eu falo um idioma agora, falo inglês, ou tento falar inglês. Meu idioma é o dinamarquês, então eu sou muito melhor. Falo dinamarquês melhor do que inglês, mas eu falo uma língua. Eu recebi essa língua quando nasci, há muitos anos. Quando eu nasci no mundo físico, eu recebi uma língua e pude falar. Preciso aprender, mas eu poderia falar. Então a pessoa, falo em línguas, onde eu falo mistérios para Deus, onde você não me entende. Ninguém entende o que estou dizendo. Entre mim e Deus, estas são minhas línguas. Isso é uma pessoa falando em línguas. Eu acredito que isso é uma pessoa falando em línguas. Todo mundo. E isso é o que você recebe quando é batizado com o Espírito Santo. Porque aquela pessoa, línguas. Então todo outro dom é para equipar a igreja. Você tem o dom da cura. Você o usa para equipar a igreja, para ajudar a igreja. Não é só para você, é para outras pessoas. Mas quando falamos em falar em línguas, o dom pessoal é o único dom para você, é um dom pessoal, não para outras pessoas. E é por isso que Paulo diz que quando você está junto com outras pessoas, use essa língua para receber uma profecia, obter uma revelação, use essa língua para dar algo. Assim você vai equipar outras pessoas também. É isso que ele está dizendo em Coríntios 12 e 14. Então, há também outro falar em línguas que você viu no Pentecostes, onde as pessoas recebem uma língua física que outras pessoas entendem o que estão dizendo, ou a língua falada, para eles pensarem que estão falando em línguas, mas pessoas que ouvem entendem. Conheço um cara aqui, um amigo, que foi salvo enquanto estava na África. Havia uma mulher africana que começou a falar em dinamarquês fluente com ele, e ele ficou em choque. Então foi falar com ela, porque tinha falado dela sobre Jesus. Mas quando foi falar com ela, ela ficou em choque porque não acreditava nele. Fala dinamarquês. E ela não sabia nada sobre a Dinamarca. O que é a Dinamarca? Ouviu-a falar dinamarquês, mas ela estava apenas falando em línguas. E através disso, ele chegou a Deus. Então há essa fala em línguas, onde não estamos falando sobre a pessoa falando em línguas, mas estamos falando sobre a fala em línguas, onde outras pessoas entendem. E há também o falar em línguas, onde podemos dizer onde Jesus falava. Você aprende uma língua fisicamente. Ouvi falar de pessoas que eram missionárias, viajaram para um país onde não falavam a língua e Deus as abençoou e elas aprenderam. Em algumas horas ou imediatamente, algo assim. Então também ouvimos sobre isso, que isso também acontece. Então existe um tipo diferente de falar em línguas. E o nosso problema é que pegamos uma palavra, não é todo mundo que fala em línguas, e aplicar isso a todo tipo de falar em línguas. Eu também diria que não é todo mundo que fala diferentes idiomas. Isso não é algo que podemos fazer assim. Não posso rezar por alguém que quer ir para a China, e então eu rezo e ele fala chinês. Não, eu não posso fazer isso. Não posso dar esse dom a ele. Isso é com Deus. Mas eu posso dar a ele o Espírito Santo para que ele tenha o dom de falar em línguas. Paulo está falando sobre uma pessoa falando em línguas. E ele também disse, agradeço a Deus por falar em línguas. Em línguas mais do que todos vocês. E eu acredito nisso. Falar em línguas
era um dos segredos por trás da forte vida de Paulo. Deus. Então, na próxima vez que eu falar sobre o Espírito Santo, vou me concentrar em algumas das coisas que Paulo experimentou. Mas o segredo da vida de Paulo era que ele falava muito em línguas estranhas. E isso também é o que eu faço, falo muito em línguas estranhas. E isso é o que eu encorajo todos a fazerem. Só quero dizer que quando falamos sobre Coríntios, eu não quero passar pela carta inteira, quero explicar o capítulo 14 de Coríntios e depois vocês podem ler mais tarde. Existe muito mal entendido sobre Coríntios e o mal entendido é que Paulo escreveu a carta para a igreja de Coríntios. Essa igreja era uma igreja que Paulo também está muito animado com o presente. Estão usando o presente o tempo todo e ele escreveu a carta para eles. E não para uma igreja luterana, não para uma igreja católica, não para uma igreja metodista, não para uma igreja batista. Ele escreveu a carta para aquelas pessoas. E na sua carta para aquelas pessoas, ele diz o que disse. Se Paulo estivesse escrevendo para outra igreja, ele diria algo diferente. E é aqui que muitas vezes nos perdemos na teologia. Precisamos entender de quem é a carta e quem é quem. Para quem é a carta? Porque ele está escrevendo o que está escrevendo. Paulo está escrevendo para aquela igreja que está sempre de pé e falando em línguas estranhas. Quando estão juntos, apenas ficam de pé para falar em línguas estranhas. E Paulo disse, não, não, não. Oi, quando eu for até você, prefira falar 5 palavras que as pessoas possam entender do que 1000 palavras em línguas estrangeiras. Se você simplesmente ficar de pé para falar em línguas altas, as pessoas não entendem. E ele também diz que se você falar em línguas e algumas pessoas chegarem em quem são os não crentes, que não sabem o que está acontecendo, eles dirão, vocês são todos loucos. E hoje nós usamos isso e dizemos, veja, não devemos falar em línguas quando estamos juntos. Não, não. Paulo também disse, você pode falar em línguas com Deus, você e Deus. E então você pode ter uma revelação, algo que possa compartilhar. Mas nós entendemos tanto o que Paulo está dizendo e pegamos a carta de Paulo aos Coríntios e usamos isso contra ele, contra a palavra de Deus. Deus disse que não são todos que falam em línguas e não precisamos falar em línguas quando estamos juntos. Irmão, as pessoas me perguntam, Tom, você fala em línguas quando está junto com outros crentes? Eu digo, sim, eu falo. Mas então você é antibíblico. Não, eu não sou. Mas a Bíblia disse que você não deve falar em línguas. Não, não, não. A Bíblia disse que se todos nós nos levantarmos e falarmos em línguas, então é isso que estamos fazendo. As pessoas vão pensar que somos loucos. Então, quando estamos juntos, quando os crentes, estamos juntos como uma família. Não há descrentes lá. Então, estamos juntos e sabemos o que é falar em línguas. E lá simplesmente falamos em línguas. E é muito natural. E nós falamos. Deus também fala como se eu estivesse orando em dinamarquês. Eu e Deus. Mas então, quando eu oro às vezes, não oro alto, para que todos possam ouvir tudo, e eles não conseguem ouvir o que é por si mesmos. Orando, eu apenas oro, eu e Deus. E então recebo uma revelação e depois compartilho com os outros, então tenho uma visão e então compartilho. Então eu falo em línguas. Isso me ajudou a ter a revelação, a receber a profecia, a entender o que Deus está dizendo. Então você fala em línguas. Então, quando Paulo diz, quando um não crente entra, então profetize sobre ele, porque todos estavam profetizando sobre ele. Ele verá que Deus está presente. Então, existe uma ordem nisso. Deixe-me explicar. Estive em uma reunião onde muitas pessoas estavam de pé e falando em línguas estranhas. E usando isso para ter uma revelação. Se alguém não tem uma visão, eles falam alto para todos que compartilham uma visão. Mas eu não falo em línguas, eu só falo comigo e com Deus. Não tenho medo disso, não importa se eles falam em línguas. Me dizer que eles estão falando em línguas, porque eles também estão falando em línguas. E quando recebemos nossa visão, nós a compartilhamos em alto e bom som. Às vezes tem alguém que se levanta e diz, e venha com uma língua alta, e é diferente. Então todos estão sendo testados. E então, ele sabia disso, porque essa é a língua que precisa ser traduzida. Não sei a palavra em inglês. Não é uma tradução, é um dom, você tem que interpretar as línguas. E quando eu
Fui eu quem teve que interpretar. Então, enquanto ele terminava isso, comecei a falar em dinamarquês para que todos entendessem o que Deus acabou de falar a esse homem. E às vezes chega um incrédulo que é ignorante sobre falar em línguas. Explicamos o que é falar em línguas para ele entender e agora ele não é ignorante. Agora ele sabe do que se trata e então falar em línguas se torna um sinal para ele. Então, se você entender essas coisas, como funciona? Que às vezes é em outra língua, às vezes são línguas pessoais que você pode usar para ter uma revelação para que todos entendam. Às vezes é 1 ou 2 de cada vez, onde as línguas precisam ser interpretadas. Só faça isso quando houver alguém que possa traduzir. Você entende todas essas coisas e compreende como isso funciona no dia a dia. E também entenda que a primeira igreja não era uma igreja como temos hoje. Era uma pequena igreja doméstica, onde os irmãos cristãos estavam juntos. E às vezes eles simplesmente falam em línguas. Temiam. Mas quando entrava um descrente ou alguém que não sabia sobre isso, eles precisam parar e conversar com eles sobre isso. Se você entender tudo isso e depois ler Coríntios, você vai entender de uma maneira nova. De repente você vai ver do que se trata. Mas se você vem de um contexto luterano, católico, com uma formação reformada, e ao ler Coríntios você nunca entenderá o que Paulo está dizendo. Isso é quase como ele está dizendo aqui. E a carta de Paulo aos Coríntios 13 tem sido tão mal interpretada. E isso é o que Pedro também está dizendo. Ele está falando sobre Paulo em 2 Pedro 3,16. Paulo, quando diz que suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, com pessoas ignorantes e incapazes distorcem, como eles fazem com as outras escrituras para a sua própria destruição. Então, quando falamos sobre Coríntios e falamos sobre a carta de Paulo, Pedro está dizendo que há algo na carta de Paulo que é difícil de entender, é ignorante e totalmente incapaz. Pessoas. Você é ignorante e incapaz de entender o que Paulo está dizendo se você não vivê-lo. Não viva esta vida, você não vai entender. Então você vai construir uma teologia a partir disso. Mas quando vocês se reúnem, tem alguém que apresenta uma visão, alguém que profetizou, alguém que veio com línguas altas, alguém que veio com uma tradução, uma interpretação. As tenazes, se você experimentar essa vida, não terá problema com o que Paulo está dizendo. Mas se você não tem essa vida, então você criará teologia a partir disso. Se você se perder e dizer, não, isso não é para todos, não deveria ser assim, não deveria ser assim. Mas se você realmente quer se basear em Coríntios, então você precisa profetizar toda vez que um descrente entra, para que vejam que Deus está presente e se ajoelhem para adorar Deus. Mas você faz isso. Não, mas você apenas usa a Escritura. Isso não é assim. Então, novamente, se você nunca vivenciou isso, há uma pessoa falando em línguas, onde você também pode fazer isso. Quando está junto com outros, você pode falar em línguas, você está em Deus. É uma pessoa falando em línguas. Mas não fiquem no púlpito, na frente de todos, apenas falando alto e fazendo isso como a única coisa que vocês fazem, porque assim não estão capacitando as outras pessoas. Mas você pode falar em línguas e então usar isso para ter uma profecia ou algo mais para equipar as outras pessoas. Se você nunca vivenciou uma pessoa falando em línguas, se você nunca vivenciou isso, às vezes ocorre um grande e alto falar em línguas. Línguas onde todos ficam quietos e alguém tem que vir. E com a tradução ou interpretação disso em línguas. Se você não entender isso e não perceber que existe um tipo diferente de culpa, você vai entender muito mal o que Paulo está dizendo. E esse é o problema. A maioria das pessoas que se perdem nas cartas de Paulo, perdidos porque são ignorantes quando se trata do dom espiritual.
Mas quando você vive pela primeira vez, é como eu digo, com todas as outras coisas. Se você vive a vida pela primeira vez, leia teologia, leia a palavra. Isso se tornará muito mais real, porque agora você entende do que se trata. Mas hoje, infelizmente, há pessoas que pegam uma dessas coisas e elas são coisa fora de contato, porque são ignorantes, são incapazes de entender porque não são batizados com o Espírito Santo, não vivem essa vida. E depois eles tiram algo e dizem que falar em línguas não é para todos, que não há sinal, que o batismo com o Espírito Santo não é algo. Se você está arrependido, batizado na água, você tem tudo. Ok, precisamos concluir. Quero terminar com algumas perguntas. Nós, para dizer o que eu falei até agora. Arrependimento, batismo nas águas e a renovação pelo Espírito Santo renovam os velhos hábitos. Coisas. Seja batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo foi a revelação. Cumprindo a profecia dada há muitos anos. E isso é para todos. E quando você é batizado com o Espírito Santo, pode experimentar profecia, visão, sonhos e a vida sobrenatural. Há algumas pessoas que curaram os doentes sem serem batizadas pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso porque curar os doentes e algumas coisas têm a ver com fé. Mas quando você, então, experimenta o batismo do Espírito Santo mais tarde, isso se torna muito mais forte. E nós vemos no batismo com o Espírito Santo que sempre há um sinal que você recebeu, sempre há um sinal que as pessoas ao seu redor veem que você recebeu, e isso é para todos, ok? Como eu faço isso? Se formos para livro de Atos, capítulo 19. No livro de Atos, capítulo 19, você pode ler que Paulo chegou a Éfeso. Paulo chegou lá e perguntou aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando acreditaram? Ele está perguntando: você foi batizado com o Espírito Santo? Isso é algo sobre o qual ele perguntou. Você foi batizado com o Espírito Santo quando começou a acreditar? E eles disseram não. Eles não ouviram falar sobre isso. Então Paulo começa a explicar o que é tudo isso. E então ele os batizou na água e colocou as mãos sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. O que eu costumo fazer hoje em dia quando encontro pessoas, eu pergunto: você recebeu o Espírito Santo quando veio a fé? Na última sexta-feira conheci um rapaz e seu irmão. Quando eu o conheci, eu perguntei a ele: você recebeu o Espírito Santo quando veio a fé? Foi batizado com o Espírito Santo? E ele disse: não, você não fala em línguas, não. Você foi batizado na água? Ele disse: sim. Então aqui eu me arrependi, aqui eu fui batizado na água, mas aqui eu não fui batizado com o Espírito Santo. Então eu perguntei a ele: ok, você quer? E ele disse: não, eu não quero falar em línguas, não é bom. Eu fiquei tipo: ai, por que ele disse isso? Por causa da religião. Se ele entendesse o que a Bíblia dizia e o que a palavra dizia, ele não teria dito algo assim. Então eu tive que explicar como Paulo fez. Eu tive que explicar desde o início o que era tudo isso, como eu fiz agora. E eu expliquei do que se tratava. Esse jovem andava de muletas. Então saímos depois e eu orei por ele com as muletas. E ele foi curado. Há muitas coisas acontecendo, porque havia um músico que estava tocando ao lado dele e ele viu que foi curado. Então ele estava sorrindo e disse: vem até mim, vem até mim. E nós fomos até ele. E ele disse: eu também tenho um problema no joelho. Você pode orar por mim? E eu disse para esse menino que acabou de ser curado: agora você ora. E ele orou por esse cara e ele foi curado. Então havia outro homem que vendia jornais e viu isso e disse: venha, venha, venha. E nós fomos até ele. Eu entrei no fundo: você pode orar por mim? Porque ele viu o que aconteceu e eu deixei esse cara rezar e ele foi curado. Então, em 5 minutos ele foi curado com muletas, jogou as muletas fora, conseguiu andar e orou por todos que foram curados. Então eu perguntei a ele: o que agora? O que você quer? Eu quero o Espírito Santo, porque agora ele entendeu que havia muito mais. Então, descemos até a garagem, onde eu costumo orar pelas pessoas em nossa cidade. Onde não há tantas pessoas, nós fomos lá. Eu o peguei em meus braços, orei por ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo. Começou a falar em línguas. Lá ele começou a falar em línguas. O que eu fiz então? Depois fomos para casa e nos sentamos para conversar, e ele só ficava lá olhando e perguntou: como você está? E completa o abastecimento.
Ele foi preenchido pelo Espírito Santo e falou em línguas. Quando ele falava em línguas, simplesmente saía dele. Ele disse, uau, uau, não sou eu quem está falando, está vindo de lá. E mais tarde ele escreveu uma carta para toda a sua família. E também para mim, onde ele escreveu isso. De dia para dia decidi seguir Jesus e contou a toda a sua família o que aconteceu. Aconteceu e ele contou ao seu amigo. Ele entrou em um pequeno grupo na igreja estatal onde se encontrou com eles e contou um testemunho. Ele vai voltar novamente e contar um testemunho. E ele só quer seguir Jesus a partir de agora. Mudou completamente. Por que ele mudou naquele dia? Porque ele conseguiu a última coisa. Ele conseguiu o que precisava. Porque eu lhe pedi. Você foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse que não. Quando ele disse não, eu não apenas esperei que Deus fizesse, porque ele me havia ordenado a fazer. É Deus quem batiza? Sim. Mas ele faz isso impondo as mãos. Quando impomos as mãos, Deus faça isso. Ele nos ordenou para sair e batizar as pessoas. Para sair e batizar as pessoas. O Evangelho para que possam se arrepender. Vamos batizar as pessoas para que Deus possa libertá-las do pecado. Vamos impor nossas mãos sobre elas para que Deus possa batizá-las com o Espírito Santo. Então Deus precisa que façamos isso. E eu vi centenas de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Faço isso frequentemente, por quê? Porque toda vez que encontro um crente, geralmente é assim. Peixe o livro de Atos 19. Onde havia algumas pessoas que acreditavam, mas não tinham a plenitude de Deus. Então perguntei-lhes, receberam o Espírito Santo? Se dissessem não, eu simplesmente colocava minhas mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. Eles estão em chamas e a vida está mudando por causa disso. Como eu faço? Eu os pego pelas mãos, faço-os fechar os olhos e então digo, apenas ore comigo, vamos orar. Porque se você orar, te darei o Espírito. É o que a palavra diz. Quando Jesus saiu da água, ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu só oro, Deus, agradeço porque tu vais vir com teu Espírito Santo e me encher e batizar agora. E quando eu oro por eles, eu tenho o Espírito Santo em mim agora. E eu experimentei o Espírito Santo chegando, e eles são assim. E muitas vezes você pode ver nos olhos deles. Os olhos deles estão assim. Eu disse, abra sua boca, fale agora. Não fale inglês, não fale dinamarquês, não fale uma língua que você entenda. Apenas fale em línguas. E quando eles começaram a falar, mas simplesmente sai deles. É o que lemos, eles foram cheios pelo Espírito Santo e falaram em línguas. Muitas vezes as pessoas pensam que devem vir assim, ok, se Deus me der essas línguas falantes, Ele vai mover minha boca. E às vezes a experiência é tão intensa que simplesmente acontece, mas muitas vezes o Espírito Santo os enche, mas eles têm que falar. E houve muitos mal entendidos sobre isso, como as pessoas recebem o Espírito Santo. Mas quando você tentou tudo mais, você aprende fazendo. Eu estava no Canadá onde havia uma mulher. Disse, eu sei que fui cheio do Espírito Santo. Tive uma experiência onde ele veio e me preencheu e eu estava adorando a Deus, mas não falo em línguas. E então eu disse, ok, se você está cheio do Espírito Santo, então você tem o dom de falar em línguas, porque isso é para todos. Mas eu não tenho. Sim, você tem um lado seu, mas não consigo liberá-lo. Então eu orei por ela e novamente senti o Espírito Santo. Vi que ela estava cheia do Espírito. Abra a boca e fale. E ela disse, eu não tenho. E eu a ordenei, fale. E ela começou a falar. E você podia ver que eram apenas algumas palavras que ela disse. Ela estava fazendo isso com ele. Cabeça. Não era do espírito dela, era de fora, aqui em cima. Mas quando ela começou e superou esse medo de falar, foi o que ela fez, foi o que ela fez. Veio sobre ela, ela caiu e estava deitada falando em línguas. E foi liberta do medo porque alguém lhe disse que falar em línguas era pecado. Falar em línguas é perigoso. Para nós vem de Satanás. Então, para ela romper isso, ela precisava de libertação. Algo tinha que libertá-la. E então ela estava deitada falando em línguas. E no dia seguinte ela estava lá e foi batizada na água e morreu. Deu um testemunho e ela foi liberta. Então, fale em línguas para todos. E se eu conhecer pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, eu compartilho o Evangelho com eles e depois oro por eles. Se eles não receberem imediatamente,
o batismo com o Espírito Santo e começarem a falar em línguas, lhes explicamos o que é falar em línguas, que o Espírito vem sobre eles, mas eles precisam falar. Não é Deus, não vai possuir a boca deles. Eles têm que falar, mas novamente, não queremos que as pessoas apenas falem muito, queremos que elas sejam telo do Espírito. Então, o que eu costumo fazer é dizer, agora eu oro por você, diga algumas palavras. Apenas algumas palavras, 3, 4, 5 palavras. Se você sentir, depois de dizer algumas palavras, que está vindo de lá, você apenas para e eu orarei mais. E então você repete suas palavras, porque não queremos que venha daqui, queremos que venha daqui. Mas muitas vezes, quando começam a falar, fé, de repente vem daqui e rompe. E quando vem de lá, eles sabem que isso é a verdade. Este é o Espírito Santo. Mas se as pessoas não experienciarem o batismo ali, eu volto ao primeiro e segundo passo novamente e pergunto, você se arrependeu? Fale-me sobre seu arrependimento, sua relação com o pecado mudou? Então volto a conversar com eles sobre isso. E então, se eles tiverem isso, eu dou o próximo passo, você foi batizado na água. Porque muitas pessoas de um contexto luterano, reformado, que não são batizadas na água, não é fácil para elas receberem o Espírito Santo da mesma maneira. E aquelas pessoas que vejo frequentemente precisam abandonar a tradição e o ensino errados. É preciso ser batizado na água antes de receber o Espírito Santo. Mas todos com quem trabalhei nos últimos anos receberam o Espírito Santo. Estão começando a falar em línguas, e alguns falaram outras línguas, alguns profetizaram, alguns adoraram a Deus. Sempre há um sinal. Então, como você recebe o Espírito Santo? Uma maneira é pela imposição de nossas mãos. Hebreus 6 fala sobre isso, que se arrependam desse trabalho. Batismo, imposição de mãos. É o alicerce do crente, como fala Hebreus 6. Então, impor as mãos é receber o Espírito Santo. Você ainda não recebeu o Espírito Santo? Encontre alguém que o tenha. Peça para colocarem as mãos em você. Assim você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, então você é chamado a impor as mãos sobre outras pessoas para que elas possam ser batizadas com o Espírito Santo. E como qualquer outra coisa, você aprende fazendo. A primeira vez você fica um pouco, mas depois de fazer, muitas vezes você sabe como isso funciona. Outra forma de receber o Espírito Santo é que você pode orar por si mesmo. Quando Jesus disse, peça e lhe será dado, procure e você encontrará, bata e será aberto para você em Lucas 11. Em grego, ele está dizendo, continue perguntando até receber a resposta. Será dado a você. Busque, continue buscando até encontrar. Bata, continue batendo até que seja aberto para você. Para você. É isso que ele está dizendo. E está falando sobre o Espírito Santo. E depois diz que se um filho está pedindo, seu pai não lhe dá uma cobra, nem um ovo que se transforma em um escorpião. Ele diz, quando você até está dando bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Não tenha medo. Se você pedir pelo Espírito Santo, Deus não vai te dar um espírito errado. Ele diz isso aqui em Lucas 11. Se você pedir pelo Espírito Santo, Deus lhe dará o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que devemos ser como crianças. E complicamos tudo com nossa religião e nossa doutrina. Minha esposa, ela tinha 11 anos, não tinha muita doutrina. Mas quando ela tinha 11 anos, sua mãe e seu pai foram batizados com o Espírito Santo. E ela também quis isso. Então ela entrou no quarto e pediu a Deus. Deus me deu o Espírito Santo. E lá ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Cantem e vejam Deus mudar naquele momento. Ninguém impôs as mãos sobre ela. Ela estava como uma criança pedindo ao Pai, dê-me o Espírito Santo. E Ele deu. E isso é o que precisamos. Precisamos voltar à simples palavra que lemos na Bíblia. Precisamos voltar e fazer com fé. E então veremos que o que lemos na palavra é o mesmo hoje.
Então eu sei que é um ensinamento longo e eu quero terminar agora. Eu quero dizer, se você, através deste ensino, pensa, não sou batizado com o Espírito Santo, não tenho uma experiência intensa. Eu quero dizer que todos por quem eu oro agora, quando são batizados com o Espírito Santo, têm uma experiência intensa. Eu não tive essa experiência porque ninguém estava lá para me dar. Eu comecei a falar em línguas devagar e não tinha certeza se era realmente Deus, mas agora sei que é Deus, porque depois tive uma experiência forte. Minha experiência também não foi exatamente a mesma que a deles, mas agora eu a tenho. Quero dizer que não sei onde você está, talvez não tenha sido batizado com o Espírito Santo, talvez tenha recebido o Espírito Santo, mas você não fala em línguas por causa dos seus óculos de tradição. E se você realmente tem o Espírito Santo, então pode falar em línguas. Mas não importa onde você esteja, quero dizer que isso é para todos. Falando em línguas para todos, vivendo a vida, lendo o livro de Atos para todos. Corpo. E se você não tem, guarde. Orar, pedir, fazer algo e conseguir. Se você está em uma igreja onde ninguém faz isso, então vá para outra igreja. Encontre outras pessoas. Pessoas que sabem sobre o batismo com o Espírito Santo e peça para que coloquem as mãos sobre você. Se você não tem ninguém por perto, ore e acredite com fé e então você receberá o Espírito Santo. É tão simples. E eu quero dizer, se você tem perguntas sobre isso, acredito que há muitas perguntas, porque algumas dessas coisas são novas. Então venha com você, Cris, porque na próxima vez vou continuar falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero começar da próxima vez respondendo todas as perguntas que cada um de vocês tem para este ensino. Porque é um ensino fácil para Jesus, mas é difícil porque vocês que estão vendo isso vêm de tantos contextos diferentes e tem tantas tradições diferentes. Então, alguns de vocês teriam problemas com algumas coisas, outros teriam problemas com outras coisas. Para alguns de vocês é tão natural não ter problema com nada do que estou dizendo aqui. Então, quero tirar um tempo para responder as perguntas. Então, envie as perguntas para mim e eu tirarei um tempo na próxima aula para responder. Responda isso. Agora eu apenas faço uma oração e então minha esposa vai cantar uma música. Deus, eu te agradeço por esse ensino. Deus, eu oro para que você vá, abre os olhos das pessoas para esse ensino e muitas pessoas vão entender o que você está dizendo sobre o batismo com o Espírito Santo. E acredito e oro para que muitos sejam batizados pelo Espírito Santo através deste ensinamento. Deus, quando oram com fé, virás com o Espírito Santo sobre eles em nome de Jesus. Obrigado, porque até aqueles que têm vão começar a ser corajosos e orar por outras pessoas para que recebam o Espírito Santo. Deus, eu oro para que venhas e trabalhes agora também através da canção da Lene. Para ser uma canção onde você vai trabalhar pelo seu Espírito Santo e tocar todos que estão vendo. Em nome de Jesus.